Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje então eu vim fazer o vídeo com as leituras do mês de fevereiro. Antes tem um aviso que agora eu tenho uma caixa postal. Tinha muita gente me pedindo, então as informações, o número, enfim, vai estar ali embaixo na caixa de informações, beleza? E vamos lá para as leituras, que afinal de contas é o que importa. Eu comecei o mês lendo O Astronauta Singularidade, do Danilo Beruti, mais um dos quadrinhos da Graphic MSP, que é aquela coleção que convida artistas, desenhistas, ilustradores, quadrinistas contemporâneos para refazer historinhas dos personagens do Maurício de Souza. Na realidade eles fazem histórias novas, né? Enfim. E essa aqui é o segundo volume do Astronauta. Ele é uma sequência, né? Não é bem uma continuação, porque aquela história tem começo, meio e fim. Mas é bom você ter lido a primeira para ler esse daqui. O que eu achei é que o outro é um pouco mais desenvolvido. Então, tanto na parte gráfica, eu acho que ele inventa coisas, ele usa a linguagem gráfica de uma maneira mais interessante no primeiro. Eu acho que tem vídeo pro primeiro, eu vou colocar o link ali embaixo, caso você não tenha visto ainda. Mas esse aqui também é super divertido, assim, eu gostei de ter lido, foi bacana também. Mas ainda assim eu gosto um pouquinho mais do primeiro. Mas acho que vale a pena, ele não é ruim, nada disso. Depois eu li o The First Bad Man, da Miranda July. Esse aqui é o primeiro romance dela, saiu agora. E esse livro é esquisito. Eu não consegui digerir esse livro direito ainda, eu vou reler ele em algum momento. E eu preferi não gravar vídeo porque eu acho que eu não teria eloquência suficiente para falar sobre esse livro. Mas eu fiz um post no blog, então, com algumas ideias, alguns pensamentos meio desconexos que eu tive sobre ele. Eu vou deixar o link caso você tenha interesse em ver mais. Esse livro vai contar a história da Cheryl, que é uma mulher de seus 40 anos, assim. E a vida dela começa a mudar, principalmente por causa de dois personagens que meio que já existiam na vida dela fazia bastante tempo, mas que fazem coisas diferentes com ela, assim, coisas que não eram esperadas até então. Uma pessoa é um homem mais velho e é uma pessoa por quem ela tinha uma quedinha desde muito tempo. E a outra pessoa é uma adolescente que é filha dos chefes dela. Ele me incomoda muito no começo porque não fica muito claro as motivações desses personagens para eles mudarem o jeito de ser com ela. E ela é um tanto apática, então mesmo quando são coisas estranhas, ela não faz nada para que isso não aconteça mais com ela. E eu gosto bastante da segunda metade, quando assim, eu já me acostumei com os personagens, eu acho a segunda metade bem interessante. Mas a primeira metade não ficou muito resolvida pra mim, não. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou. Por favor, vamos conversar sobre ele, porque eu vou querer muito saber sua opinião. Bom, depois eu terminei de ler um livro que eu tava lendo desde janeiro, que é a Antologia de Literatura Fantástica, do Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges e da Silvina Ocampo. Eu gostei de ter lido, caso você não saiba, eu tô fazendo um projeto de ler mais contos esse ano e esse aqui foi o primeiro livro que eu peguei pra esse projeto. Eu vou deixar o link ali embaixo pro vídeo sobre isso. Esse livro tem um pequeno porém que eu acho que é bom mencionar. Você tem que ler esse livro pensando que você vai ler um livro do Borges, do Bioy e da Silvina, e não pensando que você vai ler uma antologia de contos de muitos autores. Porque eles pegaram esses textos e escreveram textos em cima disso. Então não tem a versão original da Pata do Macaco, por exemplo. É uma versão escrita por eles da Pata do Macaco. E é legal, gente. É do tipo... É você vendo como eles contariam essas histórias, o que ficou dessas histórias pra eles e tal. Então é divertido, sim. Mas tem isso aí que você tem que ver antes de comprar o livro, enfim. Mas eu gostei. Depois eu li O Mundo em Chamas, da Siri Hustvedt. É o primeiro livro dela que eu leio. Eu já tinha vontade de conhecer ela fazia um tempo.
Eu gostei desse livro. Ele conta a história de uma artista, mas a questão é o jeito de contar a história, porque essa artista já morreu. E um crítico, pesquisador de arte, descobre algumas obras dela, e para recuperar essa história, ele pega trechos dos diários dela, pega entrevistas com os filhos dela, depoimentos de várias pessoas envolvidas ali na questão artística dela, e ele coleciona esses relatos. Então é isso que a gente lê. A gente então vai lendo um trecho do diário dela, depoimentos da filha, depoimento de outros artistas, de outros críticos e tal. É bem interessante essa estrutura. E eu vou deixar o link ali embaixo então para contar mais. Depois eu li Você Vai Voltar Para Mim, do Bernardo Kucinski. Esse aqui é um livro de contos. Os contos falam sobre a ditadura militar brasileira, principalmente de casos... ele não é um livro de não ficção, tá? Ele é ficção, mas são casos mais familiares, individuais, de pessoas desaparecidas, coisas desse tipo, tá? Não é assim um âmbito político ou coisas... É um âmbito mais pessoal da ditadura militar. Eu gostei bastante. Teve uma coisa curiosa pra mim nesse livro, que foi... O Bernardo é jornalista e a linguagem dele, talvez por ser jornalista, é muito limpa. Então, ele faz frases simples, sem muitos adjetivos, sem muitas coisas. E é muito fácil ler o que ele escreve. É uma leitura muito fluida. E isso, pra mim, acarretou duas coisas diferentes. Uma que... é estranho ser tão fácil ler essas histórias que no fundo são tão difíceis, são tão pesadas, e você vai indo e o livro é uma delícia de ler e você vai lendo e é um pouco assustador. Mas por outro lado é impressionante, porque como a linguagem dele é muito limpa, apesar das histórias serem muito fortes sentimentalmente, ele não usa muitas palavras e uma escrita que vai te deixar assim tão pra baixo. É como se as histórias falassem por si só, sem o autor precisar exagerar a sua linguagem, sem o autor precisar te colocar pra baixo. As histórias bastam pra te colocar pra baixo. Então é bem interessante. Esse livro também tem uma outra história engraçada, porque meu marido também lê muito. E a gente sempre tem isso de terminar de ler um livro e falar, olha, você precisa ler esse livro é muito bom, mas a gente acaba nunca lendo os livros um do outro, porque tempo, a gente tem os nossos próprios pilhas muito grandes para serem lidas e tal. Esse ano a gente resolveu que ia cada mês indicar um livro um pro outro, e esse aqui então foi o primeiro que ele me indicou. Eu indiquei pra ele Fundação do Asimov, ele gostou bastante, ele acabou lendo os outros dois da trilogia também. Enfim, gostei bastante, recomendo muito o Kucinski, eu quero ver se eu leio logo o Car, que a gente também tem aqui em casa. Bom, depois eu li o Letters of Note. Na realidade, esse aqui eu já tava lendo desde o ano passado, eu só terminei ele agora. E ele saiu aqui no Brasil como Cartas Extraordinárias, pela Companhia das Letras. O livro de cartas é muito legal, gente. Eu fiz um vídeo só pra ele, mas é uma compilação de cartas importantes historicamente ou curiosas, enfim. Eu acho que é um livro que todo tipo de leitor vai gostar de ler, porque é muito legal. Mas tem carta de vários presidentes ou para vários presidentes, cartas de artistas, de escritores e de algumas pessoas que também não são famosas, mas cuja carta mostra algum sentido interessante. Muito bom, gente. Recomendo bastante esse livro, caso você queira saber mais, o link vai estar ali embaixo. Depois eu terminei de ler As Rãs, do Aristófanes, é uma peça de teatro grega. Muito, muito, muito legal. Esse aqui foi o primeiro livro que eu tirei da TBR. Que tá aqui. E eu só me enrolei pra ler porque eu queria sentar e ler ele inteiro de uma vez, por ser uma peça e eu ainda não tinha conseguido. Mas é muito divertido, gente. Vou deixar o link ali embaixo. Os gregos são muito legais. Quanto mais eu leio os gregos, mais eu gosto deles. Depois eu li essa coletânea de ensaios chamada Bad Feminist, da Roxane Gay. Eu vou gravar ainda um vídeo, porque eu sei que tem bastante gente curiosa. Quando eu mostrei que eu tinha comprado, bastante gente pediu pra eu falar sobre ele, então eu vou gravar. Muita calma nessa hora. Ele tem uma coisa que eu não esperava, que não é necessariamente ruim, mas ela
ela tem 2 ensaios chamados Bad Feminist, no qual ela amplia mais a ideia de feminismo dela. Mas ela tem muitos ensaios nesse livro sobre coisas aleatórias. E óbvio que a visão feminista dela aparece quando ela fala sobre outras coisas. Então ela fala muito sobre filmes, televisão, literatura, música e tal. E isso tá ali, né, no ponto de vista dela, mas eu não esperava tantos ensaios culturais e tal. Eu pensei que ela ia se ater mais ao feminismo mesmo. Mas isso fez com que o livro fosse muito mais gostoso de ler. Eu pensei que ele ia ser mais denso e ele foi uma delícia, assim. Enfim, eu vou comentar mais sobre ele num vídeo separado. E, por fim, o último livro que eu li esse mês foi 40 Dias, da Maria Valéria Rezende. Esse aqui foi o segundo livro que eu tirei do potinho. E é muito legal, também vou fazer um vídeo só pra ele. É bem inesperado, assim. Eu sabia um pouquinho sobre o que era o livro, porque eu vi uma mesa num evento literário com a autora. Mas é muito divertido. Ela é uma brasileira. E, enfim, recomendo demais a leitura desse livro. Também vou contar mais, então, sobre ele num vídeo por vir. Mas é a história de uma senhora que se muda de João Pessoa para Porto Alegre para acompanhar a filha e possivelmente para acompanhar um neto. E ela não gosta muito da mudança e, enfim, ela acaba se perdendo um pouco na vida. E ela faz isso de um jeito muito interessante. A autora cria uma personagem incrível nesse livro. Enfim, logo vai ter vídeo então sobre ele também. E eu vou aproveitar esse vídeo porque, como eu acho que ainda vai demorar pelo menos 1 a 2 semanas para eu fazer um vídeo para esse livro aqui, eu vou aproveitar e sortear um outro livro da minha jarrinha nesse vídeo aqui. Tadã! Vamos lá. Vocês pediram para eu filmar, então. Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Ele não tá aqui. E legal, gente. Eu gosto muito da Jhumpa Lahiri. Gostei muito do Aguapés dela. É um livro que eu adorei. Eu acho que eu coloquei na lista de melhores de 2014. Enfim, bem empolgada então pra ler Intérprete de Males. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem nos comentários as leituras de fevereiro de vocês. E até logo. Tchau, tchau.